Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo, aquecida no coração. Vamos lá, esse é ao vivo. Você sabe que no começo eu morri de medo de fazer live? Meu Deus do céu, eu ficava com medo de travar, não o equipamento travar ou o Instagram travar, eu travar, ou eu esquecer o que eu tinha pensado em falar, ou ficar chato, ou até assim, o que as pessoas vão ficar pensando de mim, né? Exatamente aqueles bloqueios todos no começo, e agora, com o tempo, vai ficando mais leve, já clico o botão, ligo e vamos. Estou ficando meio corajosinho, assim, sabe? Tipo Dercy Gonçalves, assim, que ia falando, ia fazendo. Então vamos fazer uma live hoje, e nós vamos falar de uma parábola hoje, uma parábola muito legal. Só contextualizar como é que a gente chegou nessa parábola. Ontem estava a Bia e eu no supermercado e aconteceu uma coisa diferente aqui, que não acontece aqui em Braga, onde a gente vive, né? A gente estava saindo do supermercado, na hora que a gente entrou no carro, veio um cara pedir dinheiro e ele estava nitidamente, alterado, assim, ele estava drogado, assim, ele estava bem louco, assim, me dá 10 euros, me dá, eu lavo teu carro, não sei o que, se ajoelhou e ficou, pelo amor de Deus, eu preciso de 10 euros, não sei o que, tremia todo, não sei o que, e a gente não tinha também, se tivesse, não sei se ia dar ou não. Só sei que a gente saiu, deixou ele lá. E aí a gente, no carro, estava só nós dois, a gente tinha acabado de fazer compras. Nossa, a gente fala tanto do bom samaritano, né? Lê a parábola toda. E aí, na nossa oportunidade ali de ajudar alguém, talvez nem seja com dinheiro, mas com alguma outra coisa que ele precisasse, a gente, vaza, né? E aí a Bia já deu aquela trucada. Falou, então por que amanhã você não fala da próxima live do bom samaritano? Então, missão dada, missão cumprida. Vamos falar hoje dessa parábola que eu acho muito legal. Vou só retomar aqui um pouquinho. A parábola não sei se alguns lembram, outros não. Era um viajante que era uma trilha na época, né? É uma parábola, então não aconteceu. Foi uma história que Jesus contou lá para as pessoas para explicar alguma coisa que ele estava lá ensinando na época. E esse viajante estava lá e foi assaltado, levaram tudo que ele tinha e, além disso, espancaram e bateram muito nele e deixaram ele quase morto, né? Foi bem violento o negócio. E aí ele estava lá largado lá, e aí na mesma estrada passa um levita, né, que dá uma olhada lá, fala, e não, até atravessa, acho que se não me engano, vai para o outro lado para não interagir com a situação. Depois passa um sacerdote, né, pessoas de Deus, também a mesma coisa, ignora, muda de lado, passa, vai embora. E por último vem um samaritano, né? E pra gente parece só uma palavra assim, o bom samaritano, mas naquela época o samaritano, ele era um povo pagão, ele era um povo impuro, ele era um povo ruim, né? Naquele tempo o povo judaico era o povo de Deus, era o povo puro, era o povo abençoado, era o povo bom, e os outros eram um povo ruim, né? Então, quando Jesus fala do samaritano, que pra gente hoje não pesa nada, na época era uma quebra de paradigma, sabe? Não sei se dá pra fazer alguma comparação hoje, mas é como, sei lá, se quem é do mal? Um satanista fosse lá ajudar uma pessoa. Nossa, cara, a última pessoa que a gente imaginava era um satanista ir lá ajudar, sabe? É forte esse negócio de ser samaritano. Não é a leitura de hoje, mas tem um outro episódio que Jesus também está no poço e tem uma mulher lá da Samaria, uma samaritana, tirando água, e ele vai lá e pede água para essa mulher. E a mulher fala, nossa, você, um judeu, né, vindo pedir água para mim, tipo, sou impura, né, uma samaritana. E aí nesse contexto Jesus até fala, se você soubesse quem eu sou, quem ia pedir água seria você, e eu te daria água viva, não sei o quê, depois... E aí tem todo esse contexto, mas só para mostrar bem que o samaritano ele era muito mal visto. Então, essa parábola, na época, só de ser samaritano já chocava muito, né? Então, e o samaritano vê o judeu, né, lá que está tudo ensanguentado, está quase morto, né? Então, primeiro ele olha, ele presta atenção, é muito legal isso, sabe? Ele se compadece. Tipo, ele para o que ele está fazendo, se ele está viajando, se ele está trabalhando, o que ele está fazendo. Ele mesmo limpa as feridas, ele tem contato, né? Ele bota em cima do jumento dele, né? E leva para a hospedaria lá e ainda fala para o cara da hospedaria, e cuida do cara e fala assim, eu vou continuar meu trabalho. Deixou lá um dinheiro, lá umas moedas de prata, falou, olha, eu cuido e continuo cuidando dele, eu vou passar, se você gastar mais do que isso, eu te recompenso. Então, é uma parábola muito legal, porque ele contextualiza uma história que é chocante, é uma pessoa, teoricamente do mal, faz tudo e sem nada em troca.
né? Ele ajuda por ajudar. E põe o vinho dele, tem o tempo dele, o animal dele, põe na hospedaria e paga do dinheiro dele e é teoricamente um cara do mal. Então hoje a gente não vai ler nem Marcos nem Mateus, hoje a gente vai ler Lucas, né? Foi a primeira, acho que deve ter nas outras também, não sei, né? Não sou um grande estudioso da Bíblia, mas eu vi aqui Lucas e falei, vamos ler Lucas, que a gente tem lido bastante Marcos e Mateus. A leitura de hoje, ela está em Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37. Tá? Então, Lucas 10, 25 a 37. O título, nessa versão da Bíblia que eu estou lendo aqui, chama-se O Amor é a Prática Concreta. Olha que legal. O amor é a prática concreta. Não é a teoria, é a prática concreta. Então vamos lá. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? E ele então respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus respondeu para ele: Você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E aí que entra a parábola. Jesus, para contextualizar essa discussão, Jesus conta essa história que era mais fácil para eles entenderem na época, e é mais fácil para a gente também. 2024 anos depois, entendemos isso, né? E aí começa. Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. Isso é simbólico também, tá? Porque Jerusalém é a cidade santa e Jericó era um lugar ruim. Então, como que ele estivesse indo para o pecado também. E caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. E quando viu o homem, quer dizer, o sacerdote, ele viu o homem, passou adiante pelo outro lado, deu uma esquivada e fingiu que nada estava acontecendo. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano, aí ia dar aquela chocada na turma lá, né? Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Vou ler de novo. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, os outros nem chegaram perto. Viu e teve compaixão. O coração dos outros nem se teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e os entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou, então, ali encerrou a parábola, né, e perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o especialista em leis respondeu: Aquele que praticou a misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. E contextualizando, né, o especialista em leis, os sacerdotes, os subsacerdotes, até porque a população não sabia ler, não sabia escrever, eles que sabiam as leis, né, e as leis eram as leis de Moisés, então eles eram os sacerdotes religiosos. Ali foi bem para mostrar que eles tinham que fazer na prática, né, isso. Então, essa parábola ela é muito rica, gente. A gente pode ficar aqui horas e horas falando nela, né? Mas eu queria fazer uma coisa bem diferente com você. Eu queria que a gente esquecesse o bom samaritano. Tá? Embora a parábola chama-se bom samaritano, esquece esse homem, né? Esse cara. Como assim, Pedro? Esqueceu o cara mais importante? Esquece. Eu vou explicar. Existe uma outra vertente dentro desse texto que é o que queima meu coração, sabe? Essa é a vertente dos sacerdotes e do levita.
sabe? Porque às vezes a gente quer ser o bom samaritano, né? A gente quer ajudar os outros, né? Ah, eu vou subir favelas para ajudar, eu vou visitar orfanatos, eu vou acabar com a fome na África, eu vou salvar as baleias, né? Mas a ideia que eu acho assim, ó, que me pega toda vez que eu leio assim, ó, sobre os sacerdotes. Por quê? Os levitas, né, só para contextualizar um pouquinho na época, era quem cuidava do templo de Deus, quem cuidava do sacrifício, das oferendas, de toda a ritualística. Até que os levitas eles não trabalhavam, eles recebiam lá comida, recebiam roupas, e o objetivo deles era cuidar da casa de Deus, das pessoas de Deus. E os sacerdotes, como até hoje, é cuidar do povo, né? Também eles não eram agricultores, eles eram sacerdotes. Eles estavam lá para cuidar do seu povo. Eles eram os pastores que tinham que cuidar do seu rebanho. Então, para mim, isso é a maior tijolada na orelha assim, desse texto, porque quem tinha que cuidar do seu povo passou direto, né? Quem tinha que cuidar ali ignorou, né? E aí eu falo, cara, será que a gente a gente está cuidando quem que é meu povo hoje? Quem que é né, de quem que eu sou sacerdote, né? Sou da minha esposa, dos meus filhos. Será que eu estou cuidando deles? Dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus vizinhos, dos meus amigos, do condomínio, do meu bairro, né? Ou eu estou ignorando eles também, né? Eu estou sempre com pressa, ou estou sempre no trabalho, ou estudos, ou até pior ainda, não, mas agora também não tenho dinheiro, agora não tenho tempo, eu não tenho mais força para ajudar. Será que a gente também não está ignorando, né, as pessoas que são ali da nossa tribo, no caso ali da mesma religião, que estão pedindo ajuda, né? Então essa parte dos sacerdotes, ela mexe muito comigo, mais do que o bom samaritano. Porque a gente fala assim, mas eu não consigo ajudar, eu não posso agora, não tenho dinheiro, mas quem disse que é sobre dinheiro, né? Quem disse que é sobre coisas materiais? Quem disse que é sobre tempo, né? Quantas vezes a gente tem pessoas que estão ao nosso lado ali, né? Estão largados ali na estrada, né? E da nossa tribo mesmo, da nossa filhos, amigos, parentes, que precisam de atenção, ou que precisam de carinho, né? Que precisam de colo, né? A gente falou sobre colo outro dia, ou que precisa de um conselho, ou até que precisa de um mimo, né? Pô, as pessoas precisam ser mimadas de vez em quando, um mimozinho, né? Um cuidado especial, né? Quantas pessoas estão ali machucadas, doentes, que precisam disso e a gente, passa direto. Não tenho tempo, não tenho coisa, não é minha hora, ninguém cuida, né? Então, quantas pessoas que estão do nosso lado, né, que são da mesma tribo, que estão sofrendo em silêncio, né, que estão lá quase morrendo e a gente está ignorando essa pessoa, né? E será que a gente está cuidando mesmo da nossa? Será que a gente está sendo realmente sacerdotes do nosso entorno, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos? Será que a gente cuida também, não só quando estão morrendo, mas será que a gente cuida da alimentação, né? Da proteção, dos estudos, a gente estimula a fazer as coisas certas ou a gente passa adiante? Ou a gente tem sempre uma desculpa e passa. Então, essa parte do sacerdote, ela realmente ela queima, porque eu tenho certeza que eu acho que se a gente voltasse lá na parábola, entrasse na história de Jesus lá e falasse assim, ô sacerdote, cara, você não viu um cara lá da tua religião quase morto? Eu penso que muitos vão falar, mas ele nem me pediu ajuda, né? Então, será que a gente está esperando? Será que a gente não consegue enxergar, às vezes, que as pessoas estão precisando de ajuda, né? E a gente olha assim, ele nem pediu ajuda. Quer dizer, quantas pessoas estão ali quase que morrendo do nosso lado e a gente está vivendo normalmente como se nossa vida, nossa corrida, nossas prioridades, e a gente não tá nem ajudando. Por quê? Porque ele não pediu ajuda, né? Será que é engraçado, né? Parece que a gente, com o tempo, a gente vai esfriando o coração, assim, a gente vai ficando menos perceptível. O cara passou na trilha, o cara estava morrendo e ele passou direto. Será que em casa? Será que na escola? Será que no trabalho? Será que na trânsito? Será que no vizinho, no elevador? Tem pessoas aí também que estão ali, né, no finalzinho e a gente passa direto, né? É muito louco isso. Por quê? Porque a gente está sempre louco com prioridades, e é muito louco porque até a gente falou bastante de religiosidade no começo,
até isso também às vezes atrapalha, até isso interfere. Vou contar para vocês uma coisa muito legal que eu vivi assim. Uma vez a gente estava fazendo um retiro e o padre chegou com uma das pessoas lá e falou assim, olha, eu não quero mais que você venha tanto na igreja. Chega, você vem em tudo, todas as comissões, as festas, as missas, as coisas, arrumar. E falou, eu quero que você pare de vir tanto na igreja. Olha, o padre falou, cara, isso para mim marcou muito. E vá cuidar da sua família. Porque às vezes a gente faz isso, a gente se abraça, né? E até na religião, no trabalho, em alguma coisa, num projeto, e aí a gente deixa as outras pessoas em voltas ali precisando desse colo, precisando dessa ajuda. Então foi muito forte, assim, o padre, a hora que ele falou, pô, o próprio padre pedindo para não vir, eu falei, cara, por quê? Porque o que é o mais importante? É ali é a nossa tribo, né? Então o padre falou, vai cuidar dos seus, né? Para de... E é muito legal, porque quando até a gente comentou a história que esse viajante estava saindo de Jerusalém para Jericó, simbolicamente, desculpa, ele está saindo da cidade santa e indo para um lugar ruim, ele está caindo em pecado. E às vezes, quando a pessoa está nesse processo, quando a pessoa está fazendo uma coisa errada, quando a pessoa está descendo, é quando ela mais precisa de ajuda, né? E muitas vezes até sei lá, a gente não ajuda, até por... A gente se acha o juiz, não, mas também está fazendo certo, né? Por julgar, a gente não ajuda. Como aconteceu ontem, o cara drogado, né? Então, pô, cara, ele estava indo de Jerusalém para Jericó também, de repente. E a gente nega ajuda porque ainda julga, né? Ah, tá. Então, meu grande desafio agora é que a gente seja primeiramente sacerdotes verdadeiros, né? Que a gente cuide dos nossos, que a gente cuide, que a gente fique atento, que a gente olhe para quem está precisando de ajuda de verdade. Esqueça de ser o bom samaritano, de ser o salvador do mundo, né? Se a gente pegar a história de Jesus, né? Se a gente lê, Jesus ele andou ali só pela Judéia e pela Galileia, né? Paulo viajou muito mais do que ele. Podia ter viajado o mundo todo, não, ele só viajou ali. Ele cuidou dos seus, ele cuidou dos 12, e esses 12 foram multiplicando. E nós estamos hoje aqui, 2024 anos depois, falando exatamente disso, né? Então, eu acredito, assim, eu tenho certeza que se a gente cuida dos nossos, a gente muda o mundo. A gente muda esse mundo porque a gente deixa esse mundo mais humano, né? A gente para de pensar em causas gigantescas e olha para o nosso o nosso lado aqui, né? Então, essa história do padre me marcou muito, muito, muito. Então, vira e mexe e fala, meu, diminui a igreja, diminui o trabalho, né? Diminui a pressa, diminui o estresse. Tem muita gente que tá aqui do nosso lado precisando de ajuda, tá sofrendo quieto. Pode ser criança, adolescente, adulto, mais velho, mas que precisa de um óleozinho nas feridas, um vinhozinho, precisa de um colo, de alguém que cuide. Então, o meu desafio para mim e para todos nós que a gente está virando uma comunidade, né, é que a gente fique mais atento, que a gente desvie menos aí das pessoas que estão ajuda e que a gente, principalmente do nosso entorno, esquece um pouco aquele mundão lá fora do Instagram, do YouTube, do TikTok, das causas enormes, mas que a gente cuide ali das nossas pequenas ali, que a gente seja realmente o sacerdote que não desvie do caminho, que a gente faça isso. Bom, gente, estou adorando fazer essas lives. Até amanhã, fique com Deus. Um beijo no coração de vocês. E não desliga.